Buenas, então esse é o boletim de atualizações NTSL número 3, onde a gente sempre traz informações sobre as últimas atualizações referentes, seja a linguagem de programação NTSL ou a ferramenta de edição de estratégias do Profit Chart. Mas, antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante. O repositório de códigos é em www.scapp.link/códigos, lá você encontra todos os nossos códigos abertos para download, mas, sempre na dúvida, quer buscar mais informação? www.scapp.link, lá você encontra todos os links e informações úteis que a gente tem para oferecer. Legal? Então vamos lá. Legal, então continuando essa série, acho que já estamos aí no terceiro vídeo, onde eu estou vendo esse artigo, Notas de Atualização da NTSL, que o Luciano Aquino postou lá no nosso grupo do Facebook, onde a ideia é que seja um artigo, né, da própria Nelogica. Então você veja aqui, é da central de ajuda da própria Nelogica, tá? Onde eles vão informar, né, as alterações conforme elas forem saindo, né, no Profit, em relação à automação e editor de estratégia, né, e dando mais detalhes do que está sendo alterado, do que está sendo adicionado, corrigido e assim por diante. E a ideia é que a gente, juntos aqui, comece a acompanhar isso conforme essas atualizações vão ocorrendo, para a gente, né, aprender e estar sempre atualizado juntos, tá? Porém, como eu já estava meio defasado, né, o que eu estou fazendo nessa série é vendo desde lá do primeiro, né, da primeira atualização, o que a gente já está sabendo, o que a gente tem informação, tem conteúdo que eu já tinha produzido vídeo, né, então estou fazendo essa recapitulação aqui para a gente chegar até, de fato, no último mais recente e a partir dali fazendo uma atualização, um vídeo sempre que houver de fato uma novidade, legal? Então a gente parou no último vídeo na 55367, agora vamos falar então da 55368 aqui de julho de 2023. Então ele diz aqui, para o editor de estratégias, fizemos melhorias nas quantidades quantidades máximas do menu de execução para que, ao mudar entre ativos, mantenha corretamente as quantidades dos ativos que possuem lotes inteiros e com ponto flutuante. Então, a gente mostrou isso rapidamente no vídeo anterior, que ele está falando de quantidades, essas configurações aqui de quantidade por ordem, quantidade máxima da posição, tá? Então, é basicamente disso que ele está falando. Agora ele, pelo que eu entendi aqui, né, ele mantém corretamente as quantidades dos ativos que possuem lotes inteiros e com ponto flutuante. Então, mais uma melhoria da funcionalidade, né, em si, da ferramenta de automação em si, do que necessariamente uma funcionalidade da linguagem de programação, né? Mas é importante a gente ficar sabendo, claro. Corrigimos um bug em que o reverse position poderia estar marcando quantidades diferentes da posição atual. Essa é uma coisa, um bug grave que muito bom, foi corrigido, né? O que basicamente isso quer dizer? Reverse position, se a gente olhar aqui nas funções de backtest, então se a gente olhar reverse position, ele diz que envia ordens para inverter todas as posições, não requer nenhum parâmetro, não tem um resultado de retorno, void, né, que significa vazio, então ela apenas age, né, faz uma ação, que é enviar essa ordem para inverter todas as posições. O que ele faz basicamente? Ele pega a quantidade de posições que você tem aberta num ativo e manda uma ordem do lado contrário com aquela quantidade. Então, se eu tenho 10 posições de compra aberta, o reverse position vai mandar, vai reverter a posição em 10 contratos, que seja, né, no lado da venda. Assim por diante, se eu estou na venda, no lado da compra, e assim por diante. Só que, pelo que parece aqui, havia um problema em que a reverse position poderia estar sendo enviada com uma quantidade incorreta, né, com uma quantidade diferente da posição atual. Então, o que inutiliza a função, né? Porque a ideia da reverse é que se eu tenho 10 de compra, eu quero agora passar a ter 10 de venda. Então tem que ser exatamente o mesmo tamanho de posição, né? Então, muito bom, isso aqui foi corrigido. 55372, também de julho do ano passado, né? Aqui em estratégias de execução de estratégias, ele diz que implementamos novas funções Position Quantity, Buy Position Quantity, Sell Position Quantity para facilitar o uso das estratégias e também pensando em situações de ativos em que podem ter lotes fracionados em float, né? Float, ponto flutuante, né? Número decimal, basicamente, é isso que significa. Ao invés da posição trazer o valor em lote, vamos trazer em quantidade total. Tá, então essas são novas funções
aqui também nas funções de backtest, tá? É algo que eu falei muito mais detalhe no curso, né? No canal, eu não sei, eu acho que eu não cheguei a produzir material especificamente sobre isso, mas a gente tem essas funções, Cell Position Quantity e By Position Quantity, que deve estar aqui, que você vê que, se você comparar em relação a By Position, que era a função anterior, né, é exatamente igual, tá? A diferença é que você vai notar que na By Position ele diz que o resultado do tipo integer, ou seja, um número inteiro, né? E se a gente olhar by Position Quantity, é um resultado do tipo float, ou seja, do tipo decimal. E isso é importante, deixa eu só apagar isso aqui, é importante porque para ativos onde você trabalha com lotes fracionários, né, você vai precisar dessa quantidade, desse seu tamanho de posição, né, em número decimal, não em número inteiro, né? Então, como a gente viu até nessa série mesmo, algumas outras atualizações referente a esse fato de que alguns ativos vão usar lotes fracionários, né? Isso começa a permitir, por exemplo, né, atuações em mercados internacionais, como a própria Black Arrow, né, do Profit, agora permite fazer. Então, essas autorizações vêm nesse sentido, né, para você poder começar a operar com esses ativos que porventura sejam internacionais e que naturalmente usam lotes fracionados, né? Ou até mesmo no mercado brasileiro, porém com ativos que trabalham com lotes fracionários, né? Bom, então é isso, né? Essas três funções, note que, né, só para deixar claro, as três funções nativas antigas, vamos chamar assim, já existiam, né? Position, by position e cell position. A diferença agora é que as que têm quantity no fim adicionam o fato de que o valor que retorna é fracionado, né? Um número decimal. No otimizador de estratégias, corrigimos situações onde na janela de resultados do otimizador poderiam aparecer parâmetros fora da ordem e com o nome incorreto. Então isso aqui é referente ao otimizador do Profit Ultra, tá? Então, novamente, eu já tinha comentado nos vídeos anteriores, eu vou falar especificamente sobre o Ultra, então eu vou deixar para falar de forma geral sobre o funcionamento dele quando eu for montar vídeos aí especificamente sobre o Profit Ultra, legal? 55383, também de julho do ano passado. Vamos ver o que a gente tem aqui. Automação de estratégia e execuções. Atualizamos as seguintes funções para permitir quantidades float ao invés de apenas integer para ativos que possuem casas decimais. Send order, todos buy ou sell, market, limit, stop e to cover. Então, e ainda além, agora a função lot permite retorno a quantidades do tipo float. Então, o que mais que ele diz aqui? Agora é possível alterar a quantidade na ordem aberta durante uma troca de candle. Então, basicamente isso aqui, novamente, são alterações, né, da própria linguagem visando essa atuação com lotes fracionários, tanto para o mercado internacional, né, como até mesmo no mercado nacional, porém, que utilizam lotes fracionários. Então essas funções, novamente, todas já existiam, send order, todas as funções que ele se refere aqui, buy, né, buy stop, buy to cover limit, da mesma forma no sell, né, sell short at limit, sell short stop e assim por diante, e a própria send order, né, agora permitem o valor quantidade como float. Note ali, ó, na send order, quantity agora é uma float, é um número decimal. Se a gente olhar sell short limit, quantity é uma float, né, opcional, mas é uma float. E assim por diante. Então agora todas essas funções que são relacionadas à abertura de ordem, posição e a própria lot, né, que ele fala, que está aqui no livro, se a gente olhar aqui lot diz que retorna a quantidade mínima de uma ordem, né? Então, para um específico ativo, né, ela vai retornar o tamanho mínimo de um lote para enviar uma ordem para um ativo que você esteja estudando ou especificar através do parâmetro. E veja que o resultado é uma float, é um número decimal, porque pode ser um ativo que trabalha com lotes fracionários, legal? Então, é isso aí é bem legal, bem interessante que essas atualizações estão sendo feitas aí, né? 55397, automação de estratégias, liberamos um novo modo de execução, limitar ao fechar candle ou na atualização da posição. O novo modo vai vir como padrão para novas automações que você criar. Aí ele fala do modo grupo, agora você pode visualizar as suas automações agrupadas por estratégia, fornecendo uma melhor organização e visão geral do resultado. E agora é possível duplicar as suas automações mais facilmente com um botão de ação rápida.
Então ele tem até um artigo relacionado aqui, onde provavelmente ele mostra essas funções aí, essas funcionalidades, né? Então ele fala aqui do novo modo de execução, você vê que são as configurações que você pode fazer no modo de execução dessa automação. Perceba que isso aqui já está desatualizado, porque eu sei que já mudou novamente, tá? Então foi a mesma atualização que a gente viu anteriormente aí nos primeiros vídeos, né, dessa série, onde também falava sobre o modo tique-a-tique, né? Porém, eu disse que não ia entrar em muitos detalhes, porque eu sei que mesmo depois daquela atualização já houveram novas atualizações, e mesmo depois dessa já houveram mais. Então, vamos terminar a série e depois, se houver necessidade, a gente pode fazer um interesse, uma recapitulação de modo tique-a-tique que esteja mais atualizada com o atual estado, né, da ferramenta. O modo grupo, tá? O modo grupo é um botão. Vamos até então melhor mostrar na própria ferramenta, né, que você pode aqui na automação de estratégia, nas suas automações, demarcar suas estratégias por grupo. Então, por exemplo, aqui nesse grupo a gente tem o meu robô, onde eu tenho ele configurado em 2 ativos, tá? Aqui era só um exemplo, mas a ideia é de que se eu não usar o grupo, ele simplesmente vai listar tudo, né? Mas eu poderia ter, por exemplo, um mesmo robô, né? Ou querer separar por robôs, porque eu tenho esse robô no dólar, no índice, e depois eu tenho um outro robô que é na Petro, e assim por diante, né? Então você vai podendo organizar através dessa configuração de grupo. E por último, tinha mais uma novidade aqui, só para não esquecer, duplicar as automações, tá? Então é basicamente esse botão que a gente tem aqui, ó. Se a gente clicar nos 3 pontos, você tem duplicar automação, que te facilita no fato de que ele usa as mesmas configurações que você já tem, né? Ou já fez para aquele robô, para aquele ativo, só que te permite duplicar para aplicar para um outro ativo, né? Então, acho que eu acabei... Se eu colocar aqui dólar, pronto. E criar, agora perceba, né? Eu posso mais facilmente criar e utilizar as mesmas configurações que eu já estipulei, né, para um novo ativo, né, sem ter que refazer tudo, daí ter que reconfigurar tudo de novo, né? Então facilita nesse sentido, né? Então foi a 55383, né? Vamos fazer mais uma ainda, o vídeo, né? Como eu disse, eu não quero vídeos muito longos, né? Então, mas vamos lá, vamos fazer mais uma ou duas aqui. 55397, automação e estratégias de execução. Então, o que a gente tem? Liberamos um novo modo de execução. Ah, não, isso aqui foi o que a gente acabou de ver, né? Perdão. Então, é o próximo, na verdade. 553117. Então, aqui já é agosto de 2023. O que temos aqui? Automação de estratégias. Liberamos um novo intervalo para executar sua automação, o candle diário. Com ele é possível enviar ordens assim que o ativo entre em leilão. Isso aqui era um pedido recorrente, né, que as pessoas queriam utilizar robô para envios de ordens com o mercado em leilão. Agora você pode, usando o candle diário na sua automação. Ou, se você utilizar o modo ao satisfazer condição, é possível enviar ordens durante a formação do candle diário. Então, basicamente, o que ele está dizendo é, além de configurar o período para um período diário, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, usando um D, eu poderia, em conjunto com o modo de execução, né, fazer uma combinação onde eu posso tanto fazer envios de ordem quando o ativo entre em leilão, ou, né, com o modo de ao satisfazer condição, a gente pode fazer esse envio de ordens aí na formação do candle diário, né, que é basicamente durante o período do dia, né? Então, só para te mostrar, né, o que ele quer dizer com ao satisfazer condição, é basicamente essa opção, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, tá? Então, vamos voltar. Novamente, se tiverem algo mais específico, dúvidas mais específicas aí, deixa nos comentários e a gente vai tentando fazer vídeos aí, conteúdos específicos, tá? Então, mais um, dá para fazer mais um, 553118 aqui de setembro, né? Já estamos chegando perto aí já do mais atual. No campo aqui de automação de estratégias, o que ele fez é, agora nos planos premium ou superior é possível configurar intervalos ainda mais rápidos para automação. Então 2 REN com 1 segundo, 2 pontos, 2 range, 2 kg, 200 trades no win, né? E 100 trades no dólar e 20 trades para outros ativos. Então agora você tem períodos menores, né, para quem faz robô de scalp, esse tipo, porém, pelo que eu entendi aqui, são planos premium ou superiores, né? Então são mais mudanças aí da questão comercial do
do Profit, né? E no editor de estratégias, ele diz que melhoramos a assertividade do backtest no editor em estratégias que utilizam múltiplos ativos e intervalos gráficos atemporais. Então, como renco, pontos, para ficar ainda mais próximos das entradas e saídas de automação de estratégias. Ele não especifica exatamente como isso está sendo feito, então é difícil julgar, mas é positivo, né? Sempre que há uma melhoria nesse sentido, é claro, é sempre bem-vinda, né? Mas a ideia é basicamente que é um problema natural, tá, gente? Não é culpa necessariamente da Nelogica, né? Ativos, por exemplo, que não são temporais, como o renco, o gráfico de pontos, né? Você fazer simulação do que aconteceu é difícil, é uma questão natural da coisa, tá? Você não consegue reproduzir perfeitamente o que já aconteceu no mercado, tá? Então, o backtest sempre vai ter um certo defasagem com a realidade, né? É uma coisa natural, tá? É uma coisa da lei da física, né? Não tem muito o que fazer, mas claro, existem melhorias que pode fazer, como a gente já falou aqui anteriormente, por exemplo, sobre a heurística de backtest, né? Lá no primeiro vídeo eu falei, tem vídeo sobre isso aqui, né? Então, sim, tem métodos que você pode aplicar para melhorar e deixar o mais próximo possível. O que não dá para garantir é 100% de exatidão, né? Tá? Então, o último aqui, porque eu acho que isso vai ser curtinho, então daí a gente encerra por hoje. 553139, aqui já de agosto, né? Agosto ou outubro? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Perdão, outubro, né? 23. Então, editor de estratégias, agora é possível desenhar linhas customizadas com NTSL usando Horizontal Line Custom. Confira o manual atualizado. Então, eu fiz vídeo recentemente sobre a Horizontal Line Custom, tá? Então, eu vou deixar aí nos cards, né? Mas, se você procurar aí no canal, né? Procurar por plotar linha horizontal customizável, você vai encontrar aí o vídeo. Eu expliquei exatamente como funciona a função, cada um dos parâmetros, como configurar, o que você pode fazer aí, né? Em termos da linguagem de programação, tá? Então, já cobrimos esse assunto aí. Então, beleza, já está num tamanho meio longo já, então vamos encerrar por aqui. No próximo a gente continua, provavelmente, aí, se der tudo certo, a gente finaliza e consegue se atualizar com o Profit Chart. Legal? Então é isso aí, até o próximo vídeo.